Ora, boa noite. Na Huila, a malária matou 26 pessoas no primeiro semestre deste ano no município do Xipindo, no universo de 17 mil casos da doença registados. Preço do Brent volta a cair, barril de petróleo fechou hoje abaixo dos $70. Presidente da República segue amanhã para Malabo, onde vai orientar a 7ª reunião de coordenação semestral entre a União Africana e os mecanismos regionais. Sexta-feira, 11 de julho de 2025, o Girassol Jornal está no ar. Ora, boa noite. Mais de 17 mil casos da malária foram registados no município do Xipindo, província da Huila, durante o primeiro semestre deste ano. 26 pessoas perderam a vida no mesmo período devido à doença. Mais de 17 mil casos de malária foram registados no município do Xipindo no primeiro semestre deste ano. No período, 26 pessoas morreram vítimas da doença no município que é considerado endémico. O diretor municipal da Saúde garante que as autoridades sanitárias locais estão a trabalhar em campanhas de prevenção da doença para a inversão do quadro. Nesses últimos 6 meses tivemos um total de 17.789 casos de malária, no qual 26 resultaram em óbito. Sim, nosso município é um município endêmico em malária, mas temos lutado na prevenção das mesmas doenças. Dopoia Calembe realça que as doenças diarreicas agudas e também insuficiências respiratórias são outras das patologias mais frequentes no Xipindo. Para além da malária, temos as doenças diarreicas agudas e também temos as insuficiências respiratórias agudas também. A aquisição de medicamentos é efetuada mensalmente através do Hospital Municipal, segundo o responsável, e não se registra ruptura. O Hospital Municipal faz uma aquisição própria, por intermédio da verba que é dada mensalmente, mas em termos de fármacos estamos bem, tanto mais que antipalódico não faltamos, porque estamos numa área endêmica e sempre os pacientes que vêm têm consigo um antipalódico, aqueles que dão com resultado positivo para levar para casa. A Direção da Saúde do Xipindo conta com 150 técnicos, 14 dos quais são médicos, um hospital municipal, 2 centros de saúde e 5 postos. O governo estima que até 2050 a população angolana venha a atingir a cifra dos 70 milhões de habitantes em função do nível de crescimento. O número representa o dobro, visto que atualmente a população angolana é estimada em 35 milhões de habitantes. Assinala-se hoje o Dia Mundial da População. A estimativa mais recente da população angolana, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística, aponta para cerca de 35 milhões de habitantes em 2024. Este número representa um crescimento significativo em relação aos anos anteriores, com um aumento de 114% nos últimos 25 anos. Para Angola, estima-se que até 2050 haverá cerca de 70 milhões de habitantes, tendo em conta o crescimento populacional. A informação foi avançada nesta sexta-feira no encontro que foi realizado sobre o Dia Mundial da População. Leonardo Inocêncio, secretário de Estado da Saúde para a área hospitalar, diz que o planeamento familiar é importante para a redução de filhos e pobreza. O planeamento familiar é ainda crucial para desacelerar o crescimento da população, que resulta em impactos negativos a nível econômico, ambiental, assim como impede, até certo modo, alguns passos para o nosso desenvolvimento. Celebramos nesta data e estamos todos dispostos, junto do Instituto Nacional de Estatística, através do inquérito de indicadores múltiplos recentemente publicado, referente aos anos 2023-24, permitam enunciar alguns dados que colhemos, que são relevantes para todos nós, alentadores, que passamos a mencionar em primeiro lugar, que constitui uma das grandes prioridades dentro do PDN 23-27, que é a redução da mortalidade materno-infantil, a redução da mortalidade em menores de 5 anos e a melhoria no quesito do planeamento familiar,
particularmente nas áreas rurais. O vice-governador de Luanda para o setor político e social, Manuel Gonçalves, diz que Luanda é a província que apresenta maior taxa de fecundidade. A nossa província, sendo a mais populosa do país, é aquela que apresenta a maior taxa de fecundidade, é palco privilegiado para este debate. Tal realidade interpela-nos a continuar a trabalhar de forma coordenada em políticas e estratégias que integrem as intenções reprodutivas das famílias ao desenvolvimento local e nacional. O secretário de Estado do Planeamento, Luiz Epalanga, diz que, com base no inquérito de multiplicadores relativamente ao enquadramento de Angola, a taxa de fecundidade é de 17%. A taxa de fecundidade de Angola é de cerca de 17%, ou seja, face aos 30% da média da SADC. Também constatamos que o número de filhos reais que as mulheres e as famílias podem ter está a cerca de 4,5%, quando o desejável, o número de filhos desejáveis, está à volta de 3,9%. Isso pressupõe que existe um hiato que resulta da falta de informação das mulheres, de falta de informação sobre os métodos conceptivos, também empoderamento da mulher e o que faz com que exista esse hiato entre o número de filhos desejados e o número de filhos reais. Outro dado importante que queremos partilhar é que também o número de necessidades não satisfeitas a acesso de métodos conceptivos está à volta de 37%, ou seja, que cerca de 37% de mulheres não têm acesso a métodos conceptivos quando queriam ter acesso a estes métodos. O Dia Mundial da População é celebrado anualmente a 11 de julho com o objetivo de sensibilizar para as questões relacionadas com a população e reconhecer a importância das políticas demográficas do desenvolvimento socioeconômico dos países. O Grupo Carrinho, em parceria com os serviços de registros e o Banco de Comércio e Indústria, BCI, promoveu no município do Dombo Grande, nesta quinta-feira, uma campanha de emissão do bilhete de identidade e abertura de contas. A campanha de iniciativa da referida empresa foi direcionada principalmente aos produtores agrícolas daquele município. A campanha realizada nesta quinta-feira, promovida pelo Grupo Carrinho, contemplou igualmente o registro de nascimento. Foi uma centena de cidadãos sem documentos que neste dia foram contemplados com um documento de identidade. Ainda apresento sua alegria, porque já tenho a minha conta, assim já vou trabalhar mais para ter um pouco de dinheiro para meter no banco, para a minha vida ficar segura. É importante que os outros agricultores precisam, mas que eles também chegam também para registrar e receber também o cartão de contas. Ao falar à imprensa, o representante do Grupo Carrinho falou dos objetivos da campanha, que contemplou essencialmente cidadãos agricultores. Para além de assistirmos agricultores na parte agrícola, queremos também garantir a inclusão social, né, e o passo a seguir, a inclusão financeira, e ainda temos outros passos pela frente. Pronto, nós, através desta parceria que nós temos com o Ministério da Justiça e com o BNA e também, como nós falamos, com o BCI, nós vamos informar os nossos agricultores que terão ao dispor deles os serviços de disponibilização do bilhete de identidade ou renovação do bilhete de identidade e posterior abertura de conta imediata. Portanto, isso é o que nós fazemos com os nossos agricultores ou todos os agricultores que estejam nas zonas que nós fomentamos. Nós também podemos dar esse apoio conjunto. No local, os serviços de registros de Benguela agregou mais de 800 pessoas para a emissão do bilhete de identidade e de registro de nascimento. Nós vamos procurar permitir que as pessoas sejam identificadas. O nosso dia a dia é emitir registro de nascimento, nosso dia a dia é emitir bilhete de identidade. Estamos aqui no Dombo Grande hoje para facilitar esse processo, né? Sendo que muitos cidadãos daqui dessa localidade já possuem um assento de nascimento, isso já nos facilita. Vamos emitir os bilhetes de identidade. Os que não estão registrados, também vamos fazer o registro de nascimento. Nós temos um desafio daqui no Dombo Grande de registrarmos pelo menos até 800 pessoas.
né? E para o bilhete de identidade, nós vamos depender sempre do registro. Apesar que de termos cidadãos já com assentos de nascimento, não temos contabilizado o número, então estamos prontos para o desafio. E cerca de 99% das residências na Península do Mussulo não estão legalizadas. Na mesma condição estão meios rolantes e pontes construídas pelos munícipes na orla marítima. Face ao problema, a administração municipal promete tomar medidas em breve. Quando se fala de Mussulo, as imagens que passam pela mente são lindas praias, zonas verdes, um encontro com a natureza. De perto com esta beleza natural, as pontes de acesso às residências construídas perto do mar, para além de tirar o requinte da península, condicionam a mobilidade de pessoas, bens e serviços. Realmente há muita desordem, tanto na orla marítima quanto no bairro. Não se respeita as passagens, não se respeita, digamos assim, os banhistas, os espaços verdes, verificamos também muitas pontes, verificamos muitos bangalôs à beira-mar e isso às vezes cria, digamos, um constrangimento para quem vem passar um fim de semana. Na reunião de proximidade mantida entre a administração local, sociedade civil e classe empresarial, ficou patente a aplicação da mão pesada da fiscalização. O encontro 2 foi para fazermos então a apresentação formal do novo paradigma para que consigamos começar então a fazer a remoção paulatina dessas barreiras que impedem a circulação de pessoas na nossa praia, garantindo assim que a praia fique livre, fique uma praia com urbanidade, uma praia com a sua beleza natural e pedindo e apelando aqui aos utentes que têm motorizadas, que têm meios de transporte, que não circulem mais nas zonas balneares, sob pena de serem devidamente responsabilizados e sancionados, não é, mediante aquilo que é a nossa postura do município. A classe empresarial fala das dificuldades enfrentadas naquela circunscrição. Sul, claro que há situações próprias do Mussulo que terão que ser melhoradas. Os acessos, os melhoramentos da praia, estruturas que estão à beira da praia que de certa forma estão abandonadas e que causam uma má impressão, melhorias de vias de comunicação, de transporte em que nós possamos passear com o turista à beira-mar. Temos alguns sítios em que essas situações não é possível porque têm barreiras ou têm... Para além das barreiras feitas à beira-mar, motorizadas não legalizadas, barcos avariados, está ainda a questão da legalização das casas no Mussulo. Bem, a legalização das casas a nível do município de Mussulo já começou. Desde que o Mussulo passou a município, nós começamos um processo massivo de legalização das casas. Nós não temos permissão agora para a legalização definitiva por meio de um direito de superfície, mas para aquelas casas que já têm infraestrutura e já são habitadas, nós estamos a emitir titularidades provisórias para garantir que a pessoa esteja dentro dos conformes e que tão logo se abra o processo de legalização definitiva, essas pessoas estejam então já com meio caminho andado para a legalização. E sim, nós estamos com essa campanha massiva porque a legalização das casas tem duas vertentes. Primeiro é salvaguardar o direito do próprio cidadão mediante a sua propriedade. Segundo, é garantir a arrecadação de receitas por parte do Estado, melhorando assim a capacidade de fornecimento e atendimento do cidadão, não é? O INAFOP em Benguela encerrou nesta sexta-feira o primeiro ciclo de formação profissional e procedeu à abertura do novo período formativo sob o lema Formação Profissional 50 anos ao serviço da empregabilidade e do desenvolvimento do capital humano. A instituição conta com mais de 5.000 formandos inscritos. O pavilhão do Clube Estrela 1º de Maio de Benguela foi o local escolhido para a realização do ato de encerramento do primeiro ciclo formativo do INAFOP em Benguela. Em entrevista à imprensa, o diretor do Instituto Nacional de Formação Profissional em Benguela afirmou que a instituição mostra-se preocupada com a situação da empregabilidade, sobretudo para os finalistas dos diferentes cursos. O INAFOP está preocupado com a empregabilidade e nós trabalhamos em conjunto com os parceiros para podermos termos então um emprego digno a nossos jovens. Nós estamos a lançar agora o novo ciclo de formação com mais de 6
mil jovens matriculados, estamos acima de 2.000 jovens femininos que interessam-se agora em frequentar os cursos de técnico profissional. Ao olhar para a dinamização do corredor do Lobito, o responsável salientou que alguns cursos em promoção pelo INEFOP estão alinhados aos desafios colocados pelo pulmão econômico a sul do país. Nós já temos adaptado vários cursos no âmbito das necessidades que o corredor do Lobito apresenta e nós estamos em constante ligação com as empresas que operam no corredor do Lobito, no sentido de conhecermos as necessidades reais para adaptarmos os nossos cursos em função às necessidades das empresas que operam no corredor do Lobito. Na mesma linha, o administrador municipal adjunto de Benguela entende que os jovens formados, e não só, devem estar preparados para os desafios que o potencial econômico do corredor do Lobito coloca aos cidadãos. Temos certeza que dentro desse pacote de formação, muitos destes jovens também estarão lá para dar o seu contributo naquilo que aprenderam e também naquilo que vão aprender. Estamos cientes que muitos desses jovens também darão a sua força para o desenvolvimento do corredor do Lobito. Para os formados, o desafio agora é com o mercado de emprego. O que foi difícil como mulher na serralharia é mesmo na parte de soldagem. É um grande desafio, até porque eu já sou uma mulher desafiadora e gosto muito desses cursos técnicos para desafios. Agora vai aplicar na prática, né? Sim, vou aplicar a prática. A África perde 25% do seu produto interno bruto com a corrupção. A informação foi avançada nesta sexta-feira pela vice-procuradora-geral da República. Geral da República, Inocência Pinto, disse que, segundo dados do Banco Africano de Desenvolvimento, a África perde 25% do seu produto interno bruto com a corrupção, o que impede o desenvolvimento de vários países, afetando as populações mais vulneráveis. Dados do Banco Africano de Desenvolvimento indicam que a África perde todos os anos 25% do PIB com a corrupção. Esse valor serviria para tirar da pobreza milhares de pessoas e para alavancar a economia de muitos países. O desvio massivo de recursos públicos leva à incapacidade dos Estados no cumprimento das suas obrigações em matéria de direitos humanos, resultando na privação de serviços essenciais como a saúde, a educação, o saneamento básico, etc., para os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. Para alterar esse paradigma, precisamos de uma abordagem holística e multifacetada. Os marcos legais, como a própria Convenção da União Africana contra a Corrupção, o Protocolo da SADC contra a Corrupção e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, fornecem o roteiro para responsabilizar os agentes dos atos corruptos, promover a cooperação internacional, visando a recuperação efetiva dos ativos resultantes desta prática. Por ocasião da celebração dos 22 anos da Convenção da União Africana sobre a Prevenção e Combate à Corrupção, a Procuradoria-Geral da República, enquanto coordenadora do eixo da repreensão da corrupção, promoveu uma palestra que visou refletir sobre as consequências e as formas de combate do fenômeno que ameaça as instituições públicas e privadas. A subprocuradora da República, Diva Vicente, falou do impacto da Convenção. Em 2024 foi aprovada a Estratégia Nacional de Prevenção e de Repressão à Corrupção. Esta estratégia é para vigorar de 2024 a 2027 e, como vê, tem um conjunto de ações, quer de prevenção, de detecção e de repressão da corrupção. Nós também temos uma ação que prevê a divulgação dos casos, efetivamente, os chamados megacasos, ou aqueles casos muito sonantes em que efetivamente ocorreram atos relacionados à corrupção. Agora é preciso lembrar ao cidadão que estes
casos, na verdade, em bom rigor, na sua larga maioria, trata-se de criminalidade complexa. Portanto, e muitos deles ainda em fase de instrução preparatória. E se estão em fase de instrução preparatória, estão em segredo de justiça. Portanto, lembrando da confiança que o cidadão deve ter na instituição Procuradoria-Geral da República e a salvaguarda pelo princípio da presunção de inocência e o respeito ao segredo de justiça, algumas vezes nos permitimos não divulgar na totalidade dos casos. Automobilistas e o IVM, responsabilidade e cumprimento em destaque. O presidente da República e da União Africana segue amanhã para Malabo, capital da República da Guiné Equatorial, onde vai no domingo dirigir os trabalhos da 7ª reunião de coordenação semestral entre a União Africana e as comunidades económicas regionais. Segundo os serviços de Secretaria da Presidência da República, trata-se de uma reunião intermédia de cúpula, cuja agenda será igualmente dominada pelo balanço a ser feito do estado de implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Já decorre a maior feira de negócios da província de Cabinda. O evento foi aberto hoje pela governadora da província, que na ocasião garantiu apoio aos empresários que estejam interessados em investir na província mais ao norte do país. Já decorre o maior evento de negócios na província de Cabinda. A Expo Cabinda 2025 teve a sua abertura hoje, com a presença de várias entidades com destaque de empresários nacionais e estrangeiros. Esta feira, que é considerada a maior bolsa de negócios de Cabinda, tem como objetivo criar parcerias e oportunidades de negócios entre parceiros. A governadora de Cabinda, Susana Abreu, disse que as portas estão abertas para todos que quiserem desenvolver negócios em Cabinda. Mais do que uma feira, esta exposição representa um marco no reforço da identidade econômica, cultural e social, reafirmando o papel estratégico de Cabinda no contexto nacional e regional. A presença de cada um de nós e cada um de vós também, expositores, visitantes, parceiros e convidados, é um sinal de compromisso com o futuro de Angola. Esta é uma oportunidade para reunir esforços em torno de um propósito comum, construir soluções concretas para o desenvolvimento local, sobretudo neste ano que o nosso país comemora os 50 anos da nossa independência, com espírito renovado e visão no futuro. O secretário de Estado para Comércio, chamado a proceder à abertura da Expo Cabinda, destacou os investimentos que a província está a receber e pediu à classe empresarial a não perder nenhuma das oportunidades. Cabinda é terra de oportunidades únicas, abençoada com uma riqueza ímpar em recursos minerais e humanos. A realização desta feira aqui, neste território estratégico, não é fruto do acaso, é o reconhecimento do seu enorme potencial econômico e da sua relevância no quadro da diversificação e do desenvolvimento sustentável de Angola. Sob a liderança de Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, o Executivo tem reafirmado com determinação o compromisso com a transformação estrutural da nossa economia. A Expo Cabinda 2025 é o reflexo desse esforço ao proporcionar uma plataforma de excelência para o fortalecimento do tecido empresarial,
a atração de investimentos e a geração de novas oportunidades. A Expo Cabinda já decorre e terá a duração de 4 dias. A Banca Comercial Angolana precisa desenhar um modelo que tenha no centro das prioridades as micro e pequenas empresas do setor produtivo. A chamada de atenção foi feita pelo empresário e presidente do grupo BNS, Inocêncio das Neves, na edição desta quinta-feira do Especial Entrevista. Temas como economia real, impacto do setor petrolífero na diversificação econômica e ainda o papel da banca no fomento da produção nacional dominaram a conversa. Durante a sua participação no programa, o empresário e presidente do grupo BNS, Inocêncio das Neves, criticou duramente os bancos, tendo afirmado que as micro e pequenas empresas não encontram espaço na agenda da banca comercial. A banca há muito que tirou da sua agenda a inclusão financeira, não é rentável, segundo os bancos, ou seja, há produtos mais rentáveis, há agendas mais rentáveis, e há muito que tirou da sua agenda as microfinanças, corrijo. E a agricultura de subsistência, de produção a nível artesanal e familiar, e mesmo a pequena indústria, quando fala da agricultura, podemos falar da indústria, ou da indústria, diria, da produção artesanal, por exemplo. A micro e pequena empresa não faz parte da agenda das prioridades dos bancos. Angola registra um histórico negativo no capítulo do cumprimento da dívida das empresas para com os bancos comerciais. Daí a baixa concessão de crédito à economia real. Inocêncio das Neves admite que a banca comercial não acredita no setor privado, por isso mesmo prefere trabalhar com o Estado. A relação entre os empresários e os bancos acaba sendo, de alguma forma, burocrática, exatamente porque os bancos não se sentem motivados e não se sentem pressionados a ir atrás desses clientes e dá-los crédito, por exemplo, e também porque têm a facilidade de rentabilizar os recursos que lhes estão colocados à disposição por via dos investimentos em títulos da dívida pública. Ou seja, nós pensamos que podemos fazer a mesma coisa, que é captar os recursos à disposição e em circulação na economia para financiar as empresas, sem comprometer a necessidade de tesouraria do Estado, mas aí o Estado deverá competir com o setor privado, porque de facto é mais rentável, atenção, é mais rentável financiar as empresas, dando é mais crédito. Fácil fazer negócio com o Estado. Só que é mais fácil. Para o banco é melhor, Para o banco é melhor. O empresário acredita numa economia angolana sem a petrodependência. Dentro de 10 a 15 anos, o nosso setor petrolífero vai alcançar o famoso e tão indesejado pico do setor petrolífero, que é um momento a partir do qual a nossa produção começará a cair drasticamente. Quanto à retirada gradual dos subsídios aos combustíveis e à consequência subida do preço do gasóleo, registrada na última semana, o empresário assumiu ser um mal necessário, todavia considera não ser o momento adequado para a implementação da medida. As refinarias todas que estão a ser construídas em Angola a funcionar já como deve ser, sem que tenhamos aqui também a liberalização da importação, por exemplo, dos derivados de petróleo, naquela componente que ainda pode ser importada, sem que tenhamos aqui uma maior competitividade na oferta de derivados de petróleo. Esta decisão, de alguma forma, acaba sendo mais negativa do que os efeitos positivos que se esperam obter com as poupanças dos subsídios. Eu penso que vai estrangular cada vez mais os objetivos macroeconômicos. Mas é um mal necessário? É um mal necessário desde sempre, nunca houve dúvida em relação a isso. Agora, é importante que outras medidas tivessem que ser tomadas antes, durante e depois. Naturalmente que estas medidas vão sendo tomadas, mas esta... Na entrevista, o empresário referiu ainda que o grupo BNS pretende mobilizar recursos financeiros em torno de 100 milhões de dólares americanos até 2027 para investir em empresas nacionais, sendo que prevê alocar no setor produtivo cerca de 30% deste valor.
Do barril de petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas Na para sessão entrega em anterior, setembro, terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,21%, voltando a deixar da barreira dos $70 para os $68,64. O Brent teve uma queda significativa após 3 sessões de ganhos, está a afastar-se da barreira dos $70 por barril, enquanto os investidores avaliam a incerteza em torno dos planos tarifários do presidente norte-americano Donald Trump e o seu impacto na economia global. Aproxima-se o fim de semana, período de descanso para quem não trabalha em regime de turno e de diversão e convívio para outros. Os encontros familiares e entre amigos são comuns neste período, muitas vezes marcado por acontecimentos já desagradáveis, fruto dos excessos e da pouca responsabilidade. A maioria dos casos tristes que acontecem envolvem o uso de álcool. É o que retrata a reportagem a seguir com o Mandela Silva. A diversão refere-se ao ato ou efeito de se divertir, de entreter ou recriar. É qualquer atividade ou experiência que proporciona prazer, alegria, descontração e um afastamento temporário das preocupações. A situação socioeconômica que o país atravessa, muitos jovens inclinam-se na bebida para se divertir, na opinião de Adérito Francisco. Tendo em conta que a situação do país está, muita gente procura a bebida alcoólica para poder se divertir. Mas, na minha humilde opinião, eu ainda acredito que a bebida não é um dos meios para poder achar uma diversão. Porque quando se faz muito excesso de bebida, as pessoas acabam por sair do seu próprio ser e acabam por fazer coisas que depois, dia seguinte ou mesmo dia, acabam por se arrepender. Mambasi Soque, no seu conceito, a diversão é entretenimento, desporto, ir à praia, ler um livro, entre outras, sem envolver bebidas alcoólicas. Esta prática tem destruído também a assimilação acadêmica de muitos jovens. Diversão passa por muita coisa, desde entretenimento, desporto, outras atividades que não incluem o consumo de bebidas alcoólicas. Este comportamento cria muitas vezes grandes consequências não só físicas como psicológicas. O meu conceito de diversão equilibrada, eu não posso consumir álcool todos os dias. Podemos consumir o álcool moderadamente. Se for uma vez por semana, sobretudo no sábado ou domingo, após a igreja ou após as revisões, por que não um bocadinho de álcool? É normal. O álcool pode nos levar a uma pneumonia quando é por excesso, o desvio ou distúrbio mental. O álcool prejudica-nos mesmo quando é por excesso. As consequências após fazer muito consumo de bebida alcoólica, não conseguem ter um autorraciocínio. Querem partir logo para a violência. Alguns alegam que foi o consumo de bebida alcoólica que levou a praticar atos sexuais com menor de idade. Alguns alegam que, dá vontade de conduzir. Tem muitos factos que a bebida alcoólica demasiado faz as pessoas deixarem de ser uma pessoa. O prazo para o pagamento do imposto sobre veículos motorizados terminou no dia 30 de junho último, mas aqui em Luanda, muitos automobilistas ainda não cumpriram com a sua obrigação. Cidadãos ouvidos hoje pela equipa Girassol alegam falta de tempo. Em Luanda, muitos são os automobilistas que ainda se encontram sobre incumprimento do pagamento do imposto sobre veículos motorizados. Numa ronda feita pela nossa equipa de reportagem, em alguns pontos de Luanda, como paragens de táxi, a resposta foi... Não, infelizmente ainda não. Ainda não, por quê? Estamos já a pagar o seguro, estamos já a fazer os possíveis para conseguir pagar o IVM. Ainda não, por quê? Se o limite já passou. Por o meu bolso. Oi? Está dependendo do meu bolso, ele está mandando guardar a próxima semana. O imposto, que substitui a taxa de circulação, é pago voluntariamente todos os anos de 1 de janeiro ao último dia do mês de junho. Já pagou? Sim, já se pagou uma vez. Já se deu a entrada, ainda não se recebeu. De janeiro a junho. De janeiro a junho.
Apesar da falta de conhecimento de muitos e desleixo de outros em pagar o imposto, há alguns que entendem a importância do pagamento deste imposto e já cumpriram com a sua obrigação, como é o caso do Edson. Já paguei sim o IVM. Paguei há 3 dias atrás. Há 3 dias? Sim, sim. Então foi a tempo, porque o limite já passou, é de janeiro a junho. Sim. Foi muito rápido o processo? Foi, por acaso paguei aqui na repartição do Macolosso, não havia nenhuma fila, foi sem constrangimento e o pagamento foi mesmo também lá, em alguns minutos estava resolvido. Como automobilista, como é que olha para o impacto ou a importância de se pagar a taxa de circulação? Para além de ser um imposto, né, ajuda-nos a ser exemplares como cidadãos. E também sabemos que os impostos têm um impacto socioeconômico para o país e também ajuda a evitar conflito com os agentes da autoridade. O imposto sobre veículo motorizado abrange automóveis ligeiros e pesados, motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, aeronaves e embarcações, sendo que o não pagamento deste imposto implica a aplicação de uma multa à taxa de 25% sobre o valor do imposto. O trânsito automóvel estará interditado na Avenida Amílcar Cabral, no perímetro do cruzamento com a Rua Major Caiangulo, nos dias 12 e 13 deste mês, entre as 6 horas e 30 minutos e as 17 horas e 30 minutos, devido à remoção de uma grua junto ao prédio que anda no município de Ngombota. De acordo com o comunicado do governo de Luanda, durante o período de interdição, os automobilistas deverão utilizar como alternativas a Rua Major Caiangulo e a Rua 1º Congresso do MPLA. No documento, a Administração Municipal de Ngombota lamenta os possíveis transtornos e apela à colaboração dos munícipes para o cumprimento da sinalização temporária e das instruções dos agentes destacados no local, a fim de garantir segurança e fluidez na circulação. As empregadas domésticas são consideradas parceiras fundamentais para muitas donas de casa, mas nos últimos tempos o papel desta figura tem vindo a ser confundido com o da dona de casa, já que muitas delas não têm limites nas atividades que exercem. Acompanhe a reportagem da Brígida Icala sobre o papel das chamadas secretárias de lar. As empregadas domésticas igualam-se legalmente a qualquer outro profissional, tendo direitos e deveres. Elas são consideradas trabalhadoras invisíveis. Ana Júlia é mãe de 5 filhos. Para ela, o dia começa às 5 horas da manhã. Enquanto trabalhadora doméstica, reconhece que a atividade que exerce é difícil e, por isso, defende mais valorização. Esse trabalho é mesmo doloroso. Tem vezes que você só tem hora de entrar e não tem hora de sair, porque enquanto o trabalho não acaba, você não pode largar o trabalho. Mas no trabalho, você tem que chegar à hora certa, 8 horas. E eu agradeceria todas nós domésticas, podíamos ter fiscalização. Por quê? Porque às vezes nós não temos direito e nós não conseguimos discutir os nossos direitos, porque a vida está difícil. As patroas sabem, se você discutir os seus direitos, eles vão te meter para a rua, vai aparecer outro. Toda mulher gosta de ter a sua casa muito bem arrumada e organizada. Para tal, ela tem 2 opções: colocar a mão na massa e ela mesma tomar o devido controle das suas atividades, ou então contratar uma empregada doméstica, que para algumas não tem sido uma tarefa fácil, devido aos cuidados a se ter com os mais pequenos. O trabalho aqui de casa não para. É um trabalho complexo e muitas vezes nós, donas de casa, não conseguimos dar conta de tudo. Normalmente, quando eu faço contrato com a empregada, porque eu tenho crianças pequenas, as gêmeas, então inclui já o trabalho doméstico e os cuidados com as crianças que cá ficam em casa, porque os outros vão para a escola. O medo que eu mais tenho é se maltratar os meus filhos. Eu gosto sempre de jogar pelo seguro, né? Eu gosto de jogar pelo seguro, ainda mais quando
O assunto é alguém que passará a conviver conosco, que passará a fazer parte da nossa rotina diária. Então, é sempre bom ser alguém que é conhecida pelas outras pessoas que nós também conhecemos. Ela tem me dado ajuda, mas é algo que é exclusivamente mesmo da minha responsabilidade. Cuidar dos filhos e também administrar a casa em si. Com o dia a dia agitado, há quem deixe sob responsabilidade da auxiliar do lar todas as tarefas. No entanto, muitas vezes, estas duas figuras acabam por ser confundidas. Para muitas pessoas, deve haver limite nas atividades a serem feitas pelas auxiliares, enquanto outras defendem que não há problema nenhum em deixar sob responsabilidade da empregada doméstica a execução de todas as tarefas do lar. E então, surge a questão, afinal, quem é a verdadeira dona de casa, patroa ou empregada doméstica? Dona de casa sou eu, porque eu é que cuido de casa. Ela quando vem conta tudo está orientado, porque só uma falha se não fizeres é problema. Então ela tem que encontrar tudo feito. Nem eu arrumo no quarto da minha chefe. Não me deixa mesmo, também não tenho mesmo necessidade. Ela disse que no quarto não. Também já é um menos peso para mim. Eu só arrumo e cozinho. Um trabalho que requer empatia, amor ao próximo, dedicação e, sobretudo, solidariedade. Se são as patroas ou as empregadas domésticas as donas de casa, a verdade mesmo é que o estatuto de dona de casa tem estado a ser partilhado entre estas duas figuras. Se, por um lado, são as domésticas que cuidam das casas, em alguns casos dos filhos, durante o período diurno em que os patrões trabalham, à noite a responsabilidade volta a recair para as donas de casa. Seguimos para o nosso primeiro intervalo nesta edição do Girassol Jornal de sexta-feira, 11 de julho de 2025. Até já. Estamos de volta às notícias do Girassol Jornal. Angola reiterou nesta quinta-feira em Malabo, Guiné Equatorial, o compromisso de liderar a União Africana com sabedoria partilhada, ouvindo todas as vozes e honrando os princípios fundamentais da organização, nomeadamente a unidade, soberania, paz, desenvolvimento sustentável, justiça social e dignidade africana. Esta declaração foi feita pelo Ministro das Relações Exteriores ao discursar na 47ª sessão ordinária do Conselho Executivo da União Africana. O chefe da diplomacia angolana assinalou também que esta é a primeira sessão do Conselho Executivo desde que Angola assumiu com responsabilidade de postura conciliadora, espírito de cooperação e com rigor a presidência rotativa da União Africana em fevereiro deste ano. A reunião está a analisar, entre outros temas, o projeto de agenda da 7ª reunião de coordenação semestral entre a União Africana, as comunidades económicas regionais e os mecanismos regionais, assim como o relatório da 50ª sessão ordinária do Comitê dos Representantes Permanentes. O embaixador de Angola no Reino Unido, Irlanda do Norte e Irlanda, José Patrício, felicitou hoje a apóstola angolana Ernestina Matias Tina, que mereceu o Prémio de Excelência na Câmara dos Lordes e na Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, Palácio de Westminster, em Londres, pelo trabalho a favor do Evangelho. O diplomata que recebeu a líder religiosa no seu gabinete apresentou as felicitações pela homenagem que considera representar uma honra para Angola. O embaixador José Patrício assinalou que os sinais são positivos e já existe maior proximidade, diálogo e maior interação com a comunidade angolana no Reino Unido. De acordo com José Patrício, os líderes religiosos também são, por excelência, embaixadores de Angola, porque exaltam a integridade e amor à pátria. Durante o encontro com o chefe da missão diplomática de Angola em Londres, a pastora Ernestina Matias, conhecida como Mamatina, recebeu um buquê de rosas, tendo agradecido pelo gesto simbólico da embaixada e disse que a sociedade civil deve ajudar as autoridades a desenvolverem o país de forma sustentável, deixando um legado para as futuras gerações. A apóstola Ernestina Diogo Matias, líder religiosa angolana da Igreja Pentecostal de Fé e Libertação, recebeu o prémio African Achievers Award no Parlamento Britânico e no Palácio de Westminster. Esta premiação é muito, mas muito, tem um grande significado, não só para mim e para a igreja, mas para o próprio país em si.
Então estou a sair daqui, mas muitíssimo feliz, porque é o nosso país que foi reconhecido. Entrar no Parlamento e receber essa homenagem, distinção, por causa de quê? De trabalhos sociais e da área religiosa em que eu sou ministra, e então qual é o pensamento que nós devemos ter? Será que isso é só para a pós-latina? Não, é para o país. Nesta 15ª edição, os prémios homenagearam mais de 350 africanos de mais de 30 países e tornaram-se numa das plataformas mais respeitadas para defender a excelência africana a nível global, em cerimónias divididas entre a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes no Parlamento Britânico, Palácio de Westminster, em Londres. Esta edição foi organizada pela deputada Diane Abbott, a primeira mulher negra a ocupar o assento no Parlamento do Reino Unido, e pela baronesa Sandep, membro da Câmara dos Lordes do Reino Unido e chanceler da Universidade de Roehampton. 201 migrantes da parte ocidental da África foram interceptados pela Marinha Senegalesa durante uma operação que permitiu ainda a detenção de 69 pessoas. Entre os migrantes interceptados estavam várias mulheres e crianças. A interceptação dos migrantes que tentavam chegar à Europa por via do Oceano Atlântico foi feita no âmbito de uma operação realizada pelos fuzileiros navais senegaleses. A operação permitiu a detenção de 69 pessoas e a interceptação de 112 a bordo de um barco de madeira. Os detidos eram de várias nacionalidades da zona ocidental de África, entre estes, várias mulheres e crianças. Apesar de dados indicarem que a maioria dos que tentam atravessar sejam homens jovens, trabalhadores humanitários afirmam que há cada vez mais mulheres e crianças nessas travessias. A rota é das mais mortais usadas para se chegar ao outro lado do mundo. Segundo a Africa News, a Associação Espanhola de Direitos dos Migrantes, Walking Borders, estima que as vítimas mortais estejam na casa dos milhares só neste ano. Apesar de perigosa, a rota ainda continua a ser muito usada. Em 2024, quase 47 mil pessoas desembarcaram nas Canárias, contra quase 40 mil em 2023, de acordo com dados do Ministério do Interior espanhol. A travessia é uma das mais mortais do mundo. O Comitê de Serviços Armados do Senado norte-americano aprovou 500 milhões de dólares em assistência de segurança para a Ucrânia, como parte do seu projeto da Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2026, que também restringe as aposentadorias das aeronaves ADs. O projeto de lei, aprovado pelo Comitê de Serviços Armados do Senado, com 26 votos a favor e um contra, a 9 de julho, inclui uma disposição para estender a iniciativa de assistência à segurança da Ucrânia até 2028, aumentando o financiamento autorizado para 500 milhões de dólares, enquanto em 2025 fixa-se em 300 milhões, segundo a agência Reuters. A iniciativa visa reforçar as capacidades de defesa da Ucrânia, que guerreia com a Rússia desde 2022. O projeto de lei também proíbe um pedido feito pelo presidente norte-americano no orçamento de junho para aposentar a frota de ADs da Força Aérea norte-americana. 1.194 potenciais vítimas de tráfico humano foram identificadas pela Interpol durante uma operação internacional conhecida como Global Chain. A operação, que envolveu mais de 15 mil agentes de diferentes países, permitiu ainda a detenção de 158 suspeitos em 43 nações. Entre 1 e 6 de junho foi desmantelada uma rede no Brasil que enviava vítimas para Mianmar. Foram invadidas casas de massagens na Itália, bem como descoberta na Tailândia uma rede de prostituição infantil. Durante a operação, foram inspecionados mais de 20 locais e quase 1 milhão de pessoas foram submetidas a verificações, além de apreendidas drogas, armas, documentos falsificados e mais de 277 mil euros. Raio do Cavango, segunda edição, expectativas em destaque. Mudança de página, os contratos firmados entre clubes e treinadores passarão pela Federação Angolana de Futebol a fim de serem analisados pelo órgão reitor da modalidade em Angola. A informação foi avançada pelo presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, no encontro que manteve nesta sexta-feira com a Associação de Treinadores e a Associação de Clubes de Angola, ANCAF. Meus caros, vou já vos dizer uma coisa. Estamos a introduzir no regulamento
agora das competições, nossa, da FAF, que os contratos, antes de serem validados, têm que vir aqui. No branco é que o contrato tem validade. Exato. Para poder entrar, como chama o programa? FIFA Connect. FIFA Connect. Caso contrário, não vai ser válido. Esses contratos que estão assinados são entre vocês dois, você e o clube e o presidente, são amigos. Vai acabar isso. Na ocasião, foram levantadas várias questões vividas pelos treinadores, como as das licenças, que permitem os timoneiros angolanos orientarem as suas equipas nas competições africanas e outras. Alves Simões argumentou que a Federação tudo vai fazer para resolver esta e outras situações e sugeriu aos treinadores que apostassem na formação. Vamos trabalhar nisso e aproveitem que eu sou o vice-presidente para o Comitê Olímpico e lá há cursos que temos que aproveitar. Há lá cursos de treinadores que eu já pedi para me mandarem todo esse prospecto para eu poder fazer chegar ao Zeca para selecionarmos os quadros. Vocês têm que estar a investigar, ver onde é que esses cursos não fiquem parados à espera que é o Zeca que vai resolver, ou que é o Alves Simões que vai resolver. Não, vocês também investiguem, vão buscar aqui e acolá e dizer para os senhores, ali estão a dar cursos, que é para nós podermos também ir lá e ajudar com que nossos treinadores evoluam e cresçam. Isso é o que nós queremos. Eu até costumo dizer assim na brincadeira, já dizia até, o nosso futebol mesmo só vai ser bom quando nós começarmos a exportar treinadores. Em vez de importar, vamos exportar. Mas para isso, temos que dar capacidade e competência. É isso que nós vamos fazer. O presidente da FAF prometeu que encontros desta natureza passarão a fazer parte da agenda da Federação Angolana de Futebol. E a seleção angolana masculina de futebol sub-20 falha a final da Taça COSAF ao perder diante da África do Sul por 2-0, sem resposta. A partida aconteceu no estádio Eg Gengop. A Angola e a África do Sul tiveram os mesmos números na fase de grupos. No filme do jogo, nos minutos iniciais foram de estudo mútuo, contudo, os Mine Bafana ameaçavam mais a baliza angolana. A África do Sul pressionava tanto que chegou ao primeiro golo por intermédio do defesa angolano Clemente Gonçalves, que na ânsia de cortar o lance acabou por marcar na própria baliza. Os palanquinhas tentavam fazer o seu jogo, mas encontravam muitas dificuldades para passar o meio-campo sul-africano. 1-0 foi o resultado com que as equipas foram ao descanso. No reatar, os pupilos de Quito Ribeiro entraram com outra postura e criavam situações que pudessem resultar em golo, pois o resultado não interessava a Angola. A seleção da África do Sul não ficou a olhar Angola jogar e procurava a todo custo o tento da tranquilidade. Enquanto Angola ficava no quase, os Mine Bafana ampliaram o placar. Steven Mendes, no meio da rua, fez o 2-0. Os palanquinhas acusaram o golo sofrido e não tiveram capacidade de reação. 2-0 foi o resultado que tira Angola da final da Taça COSAF. O Interclube anunciou nas suas redes sociais a contratação de mais 2 jogadores visando a próxima temporada. Em Benguela, o Iliete local também apresentou um novo rosto. O objetivo destas movimentações é naturalmente garantir que as 16 equipas que farão parte do próximo Girabola estejam fortes para a maratona de jogos que terão pela frente. O segundo colocado da última edição do Girabola com 60 pontos, o Iliete de Benguela, viu no avançado sul-africano de 30 anos de idade, Nigo, uma opção para reforçar o seu setor ofensivo. Nigo já conhece devidamente o futebol angolano. O jogador militou na turma Maquisarde nas 2 últimas épocas, fruto do que fez no Bravos do Maqui. Os olheiros do conjunto da rua Bartolomeu Dias de Benguela decidiram contar com o ativo das terras de Nelson Mandela para a próxima temporada. Na luta para montar uma equipa forte está igualmente o Interclube, que nesta semana anunciou a contratação de 2 ativos. Como se tem dito, os ataques garantem os golos e as defesas garantem as vitórias. Roque Sapir, neste espírito de antecipar as vitórias, apostou no defesa Felipe Chitungo, vindo do 1º de agosto. Felipe é um defesa de 28 anos de idade que já passou por vários clubes nacionais antes de rumar aos Caragós. Passou no Iliete de Benguela, Bravos do Maqui
e Académica do Lobito. Filipe poderá sim ser uma mais-valia no eixo defensivo do Interclube para a época 2025-2026. Os polícias não ficaram só pela contratação de Filipe nesta semana. Anunciaram igualmente a vinda do defesa Dieu David, de 28 anos de idade, vindo do Sagrada Esperança da Lunda Norte. Antes passou pelo grupo desportivo da Lunda Sul. Dieu é um jogador que Roque Sapiro conhece muito bem, porquanto já trabalharam no emblema Lunda. O São Salvador do Congo, que perdeu um dos seus principais pensadores no final da temporada 2024-2025, já começou a se reorganizar para mais uma etapa de 30 jornadas. A turma da província do Zaire chamou o Míster Silvestre Pelé para substituir Flávio Amado. O conhecido técnico angolano Silvestre Pelé terá de começar a montar uma equipa para uma representação igual ou melhor à da última temporada, a província do Zaire. O técnico angolano, de 60 anos de idade, vem de um defeso de uma temporada sem treinar uma equipa da primeira divisão. Silvestre Pelé vai ser coadjuvado no comando técnico do São Salvador do Congo por Dias Cairos, antigo jogador do Petro de Luanda e da seleção nacional. Ainda há outras notícias para acompanhar nesta edição do Girassol Jornal. A seguir ao jornal, regresse connosco. Até já. Bem-vindos à última parte do Girassol Jornal. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, recebeu em audiências separadas a embaixadora da União Europeia e também o presidente do Conselho Nacional de Juventude. Entre os assuntos abordados, destaca-se o interesse de investir no corredor de Lobito e a Cimeira da Juventude Africana. O encontro teve lugar na sede do partido, aqui em Luanda. O encontro entre Maraquiosa e Rosário Bento Paes, na sede do partido do MPLA, destaca-se como um marco de cooperação reforçada. As duas líderes renovaram compromissos mútuos para avanços diplomáticos e de desenvolvimento, fortalecendo a parceria estratégica entre Angola e a União Europeia. A embaixadora da União Europeia em Angola, Rosário Bento Paes, disse que o encontro serviu também para a aposta agora no corredor do Lobito e dos projetos que estão aí em curso. É um encontro normal entre, obviamente, as forças políticas, entre a União Europeia e as forças políticas, que também já aguardávamos há um tempo para poder ter este diálogo para compreender exatamente qual é a leitura que faz o MPLA da relação de parceria entre a União Europeia e Angola, e falarmos um pouco, portanto, falámos dos nossos projetos de cooperação, falámos das nossas relações políticas baseadas nos valores e nos princípios que nos regem pelo caminho conjunto que foi o nosso acordo assinado em 2012 com Angola, que é o único no mundo. Falámos, obviamente, da nossa aposta agora no corredor Lobito e os projetos que estão em curso para o desenvolvimento económico do corredor, em termos de formação, de agricultura e de energia. Rosário Bento Paes informou ainda que está em curso a Cimeira União Africana-União Europeia, que Angola, Luanda, vai acolher nos próximos meses. Vai haver a Cimeira União Africana-União Europeia este ano aqui em Luanda. Falámos sobre isso e de todos os side events, digamos, e todos os outros fóruns que vão haver paralelos à Cimeira. Falámos também, obviamente, da presença da União Africana e, portanto, essa coincidência da presença da União Africana, o aniversário dos 50 anos de independência e ser aqui a Cimeira União Africana-União Europeia. Em outra audiência, a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, recebeu o presidente do Conselho Nacional da Juventude. Em função da Cimeira da Juventude Africana, que a União Pan-Africana da Juventude e o Conselho Nacional da Juventude de Angola vão organizar de 9 a 12 de agosto. Portanto, é uma cimeira em que Angola vai ter o ensejo de acolher cerca de 55 países que estarão em debates, analisando vários temas inerentes ao passado, presente e futuro da juventude africana, tanto
Nós, o CNJ de Angola, em função de termos o partido no poder, tanto onde a segunda figura é a vice-presidente chamada Mara Batista Chiosa, nós achamos prudente trazer o relato e também tanto para que a chamada Mara Batista Chiosa possa tomar nota do certame que Angola irá acolher nessa data. Durante a Cimeira da Juventude Africana vão ser discutidos temas ligados à parceria, tecnologias, participação da juventude a nível de relações entre vários Estados africanos no desenvolvimento de África. Luanda vai receber os líderes da juventude de todos os países africanos e também vários ministros e chefes de Estado convidados pelo Secretariado da União Pan-Africana da Juventude. Mais de 150 pessoas vão participar na segunda edição do Raio do Okavango, a ser realizada de 13 a 23 de setembro próximo. O evento terá como ponto de partida as nascentes da província do Huambo, passando pelas províncias da Huila e Cubango, até ao Bico de Angola, na província do Cuando. Sob o lema Ao Sabor da Liberdade, venha conhecer os locais emblemáticos da história de Angola. Acontece de 13 a 23 de setembro do corrente ano a segunda edição do Raio do Okavango. O PCA da Agência Nacional para a Gestão da Região do Okavango, Rui Lisboa, falou do percurso que os participantes poderão fazer e do programa de atividades. Os bravos participantes serão, pois, desafiados em 10 dias a desbravar uma nova rota do Okavango, que tem como ponto de partida as nascentes de água do Okavango, no município da Chicala Xoloanga, na província do Huambo, até ao Bico de Angola, o último pedaço de terra angolana, na província do Cuando. O programa do RAID é bem recheado e diversificado, contemplando visitas a locais emblemáticos da história de Angola, como o monumento dos heróis da Batalha do Cuituquanaval, a observação de quedas de água e paisagens naturais deslumbrantes do vasto Okavango, observação da vida selvagem nos parques nacionais de Luengue-Luiana e Mavinga, passeios de barco nos rios serpenteantes do Okavango, exibições culturais e visitas às embalas dos reis e rainhas da região. O ministro do Turismo, Márcio Daniel, disse na ocasião que esta iniciativa visa promover o turismo e atrair investimentos para a região e confirmou o registro na IPEX do primeiro investimento avaliado em $2 milhões para a zona do Okavango. Este ano tivemos registrado na Agência Nacional para a Promoção de Investimentos, a nossa IPEX, o primeiro investimento privado a ser realizado na região angolana do Okavango, certificado pela IPEX. É um investimento que vai rondar cerca de $2 milhões. É um investidor privado namibiano que já tem certificado o seu investimento na região e outros estão no processo de certificação, o que é um motivo de regozijo para nós, é um caminho que entendemos estar a ser feito. Estão contadas as notícias na edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Não deixe de acompanhar às 21 horas a reportagem da semana com a Cristovina Bunga. Boa noite.